Olá pessoal, seguindo com a parte 3 da nossa aula de evangelismo em missões, vamos falar agora sobre a teologia existencial. Então, os teólogos existenciais explicam tudo o que é sobrenatural como sendo um mito. Então, é um ponto aqui da teologia existencial. Muitas das coisas, dos sinais, dos milagres ou das interferências divinas que nós vamos encontrar na Bíblia, à luz da teologia existencial, são mitos, não são coisas que aconteceram na realidade, são fatos ilustrativos. Então, continuando, Deus atua no mundo como se não existisse e não se pode conhecê-lo de nenhum modo objetivo. Então, essa percepção de que Deus, muitas das vezes, ele inclusive pode ser algo muito maior do que está descrito. Então, a Bíblia ela tem uma descrição sobre Deus, mas ele é muito maior, não dá para saber exatamente. A gente tem menções objetivas, mas aquilo ali são tudo simbolismo para a gente ter uma noção de quem é Deus. E então tem-se essa visão da ação de Deus de uma forma, às vezes, muito mais até natural e existencial do que sobrenatural. Então, a Trindade, os milagres de Jesus Cristo, sua historicidade, o Velho e o Novo Testamento, as atuações do Espírito Santo, tudo isso não passam de mitologia religiosa, sendo que pouco se aproveita como conteúdo histórico fidedigno. Então é onde, de forma resumida, não que está se desprezando as Sagradas Escrituras, mas levando em conta que ela é cheia de simbolismos. Uma forma melhor de interpretá-la seria não olhando as histórias literalmente, então seria a questão da historicidade fidedigna, mas sim interpretando o seu simbolismo, o que aquelas histórias, o que o simbolismo está implícito ali está querendo dizer. Então, encontrar o nosso verdadeiro e eu, melhor dizendo, né? Então, encontrar o nosso verdadeiro eu e desmistificar a Bíblia é a maneira pela qual a humanidade poderá ser salva. Então, dentro da teologia existencial, é onde, se você for capaz de olhar esses simbolismos, de encontrar então o verdadeiro sentido, que aí é a ideia de desmistificar a Bíblia, isso vai te levar a uma verdadeira salvação, levando em conta que tudo ali é um simbolismo, Deus está muito além do que está narrado na Bíblia, e aí a experiência pessoal do indivíduo, as verdades que surgem dentro do indivíduo, é o que vai ser levado mais em conta, e a Bíblia é só um meio simbólico de levar esse indivíduo a Deus. Essa é a premissa da teologia existencial. Agora nós vamos ter também a teologia da missão integral. A teologia da missão integral, ela vai ter aí uma visão holística. Por isso que também o termo da missão integral pode ser missão holística. E é um termo cunhado em espanhol como missão integral nos anos 70 por membros do grupo cristão evangélico da Fraternidade Teológica Latino-Americana, sigla FTL, Fraternidade Teológica Latino-Americana, para descrever uma compreensão da missão cristã que abrange tanto o evangelismo e responsabilidade social. Então, o próprio termo ele se remete à integralidade, no sentido de que você não pode olhar o ser humano só do ponto de vista espiritual. Ou seja, quando nós olhamos a Bíblia, nós temos ali as verdades espirituais, como nós já vimos no ponto de vista reformado da inerrância bíblica, e nós temos então as ênfases espirituais, ou seja, o interesse de Deus na revelação espiritual, na salvação espiritual e na transformação espiritual.
Nós vamos vendo esses fatos com bastante ênfase na Bíblia, o que nós podemos chamar aí até de uma visão mais ortodoxa, a salvação da alma, então esse foco espiritual. Agora, a FTL, a Fraternidade Latino-Americana Teológica, ela vai então, nessa concepção da missão integral, levar em conta que o ser humano ele é integral, ele não é só espírito, ele é psíquico espiritual. Bio, por causa da composição biológica do indivíduo, psíquico por causa das questões emocionais do indivíduo e espiritual por causa da capacidade de transcendência do indivíduo. Então, ele é um ser trino, biopsíquico espiritual. Então, desde Lausanne, em 1974, a missão integral tem influenciado um número significativo de evangélicos em todo o mundo, e proponentes como René Padilha, do Equador, Samuel Escobar, do Peru e Orlando Costas, de Porto Rico, quiseram enfatizar a amplitude da Boa Nova e da missão cristã, e usar a palavra integral para assinalar seu desconforto com concepções de missões cristãs baseadas em uma dicotomia entre evangelismo e engajamento social. Ou seja, levando em conta então que o ser humano é um ser integral, biopsíquico espiritual, na visão, principalmente desses proponentes que vão, de alguma forma, criar essa teologia missiológica, não se pode pensar no ser humano e esquecer do seu lado social, que vai envolver seu lado biopsíquico. Então, por isso, dessa questão da responsabilidade social, que é envolvida nessa visão missionária, e também do próprio engajamento, ou seja, à medida que você melhora as questões sociais do mundo, você melhora as questões biopsíquicas do indivíduo e você ajuda automaticamente ele ter recursos e estruturas para se desenvolver espiritualmente e, de preferência, aí ainda com o cristão, o indivíduo crescer no conhecimento da graça e da salvação de Cristo. Então, é uma missão integral porque vai olhar todos os aspectos humanos, não vai focar somente na salvação do espírito, mas vai focar também na salvação do corpo e da alma. Então, todas as ações elas são válidas, inclusive as sociais, porque numa ação social leva-se em conta as necessidades biopsíquicas do indivíduo e você pode, então, salvá-lo do que a gente pode chamar de perdição ou da situação precária física ou emocionalmente que pode vir de um contexto social. Então, é uma outra ênfase, um livro que vai explicar essa missão do começo ao fim, essa visão teológica, né? É o livro Missão Integral, do próprio René Padilha, que é o fundador do termo, ou da teologia em si, e ele vai falar do reino de Deus e a igreja, como que então o reino de Deus ele usa a igreja para fazer essa missão. Então, é um livro que vocês vão poder se aprofundar nessas questões. Então, a gente entendido essas várias teologias, esses pensamentos, algumas podem até soar bem estranhas para alguns, o que vale deixar bem claro aqui é o seguinte: essas teologias elas não são criadas assim do acaso. Todas as teologias elas são pensadas, formuladas e baseadas em teorias e conceitos. Então, por mais que lhe pareça estranho alguns pontos de vista do que foi apresentado, tem que se levar em conta então que você está achando estranho porque provavelmente você está olhando de um ponto de vista e aquele ponto de vista que você está analisando ele é bem diferente. Ao mesmo ponto que tem aqueles que estão naquele ponto de vista e avalia o ponto de vista que você pode estar de forma bem diferente. Então é onde a gente vai ter um mundo teológico, religioso, e aí entra a importância de entender essas teologias, porque às vezes você pode ouvir uma fala de um cristão, de um teólogo, e ficar se perguntando de onde ele tirou essa ideia, porque pode lhe parecer muito estranha.
mas existe toda uma estruturação, toda uma sistematização desse conceito que vai então de alguma forma construir esse pensamento e vai balizar. Então, quando a gente fala em balizar, inclusive dar sentido, e alguém ao olhar aquela teologia pode falar, não, isso para mim faz mais sentido do que aquilo outro. E se, vamos dizer assim, apropriar daquela teoria que pode ser estranha para você, mas que para ele é muito consistente, é muito coerente. Entende? Então é onde nós vamos ter as divergências de pontos de vistas. Embora parta-se do princípio que só exista uma verdade, a grande questão é, né, quem que está com a verdade. Então é onde, inclusive nos tempos atuais, nós temos uma chamada de um ponto de vista crítico, ou até o que a gente pode dizer realista, um mercado de teologias, ou seja, quando você vai lá fazer sua compra, sua despesa, você entra no mercado, você vai pegar uma manteiga, uma margarina, enfim, você chega nas prateleiras, o que que tem lá? Você tem várias opções, você tem vários tipos, tem aquela margarina que não tem tal gordura, a outra tem aquilo outro, tem ômega 3, a outra não tem, então enfim, você vai tendo as variedades e aí você escolhe aquela que te adequa melhor. Então é onde no mundo de hoje a gente tem muitas pessoas lidando com o mundo religioso dessa forma. Ela olha o que aquela teologia tem que me agrada, o que faz mais sentido para mim. Ela pega um ponto de lá, aí ela olha a outra, fala, esse ponto aqui é bom, então ela vai fazendo a escolha mercadológica, teológica, e aí tem quem use isso de um ponto crítico e tem quem use isso de um ponto realista, no seguinte sentido, tem gente que não concorda 100% com uma teologia, e aí não é porque ela está lá numa religião ou num segmento que segue aquela teologia que ela vai ficar obrigada a seguir tudo aquilo que inclusive não faz sentido para ela. Então é onde a realidade é essa. A gente tem as pessoas tendo acesso à informação, vendo que aquela teologia tem pontos que faz sentido, a outra tem aquele outro ponto que faz, e a outra tem outro, então ela faz aquele montoado de teologias, então ela não segue uma linha ou uma teologia só, ela segue várias, e essas várias elas vão sendo escolhidas de acordo com a sua conveniência, com aquilo que a pessoa acha que faz sentido ou aquilo que ela quer. O que é o ideal, e é essa a missão do teólogo, né? É justamente entender que essas teologias existem, por que elas existem, como que elas surgiram, o que elas ensinam do começo ao fim, para avaliar e sim seguir uma vez que então todas estão buscando a salvação de uma forma ou de outra. Qual que seria a melhor forma ou qual é a mais correta? Então, o teólogo ele consegue avaliar isso do começo ao fim e pode fazer a escolha dele, entendendo que as pessoas então estão aí seguindo movimentos religiosos que têm fundamentos teológicos. Então é onde você vai encontrar uma igreja que faz um culto de uma forma, a outra faz de outra, a outra não permite aquilo, mas a outra permite. Então as teologias elas estão aí. E a gente, enquanto teólogos, teólogas, precisamos entender para poder avaliar até onde aquilo faz sentido ou não. Entendendo o livre-arbítrio das pessoas, entendendo os movimentos religiosos e principalmente vendo aquilo que então faz sentido para nós e melhora a nossa vida espiritual. Agora, a gente vai ver inclusive o quanto isso influencia no sistema religioso. Então na sua tela temos aí a imagem de 3 fundadores religiosos cristãos do Brasil. Então, os 3 aqui eles fundaram suas igrejas. Então note, o fluxo é praticamente esse. Toda a igreja ela vai seguir esse fluxo, vai ter essa prática missiológica e a gente pode dizer até que evangelística. Primeiro vai ter um fundador
E esse fundador, ele vai ter uma teologia, ou seja, esse fundador, ele tem um ensinamento, ele tem uma percepção teológica, pode ser uma dessas que a gente viu, ou até nenhuma dessas, pode ser uma outra que a gente nem abordou aqui. E lembrando, essas abordagens teológicas é para vocês terem noção do que elas existem, por isso que tem os livros recomendados aí no material de vocês. Quem quiser se aprofundar, conhecer a fundo, tem que ser leitura, tem que ser pesquisa, porque não dá para a gente entrar nos mínimos detalhes dessas teologias aqui nas nossas aulas. A ideia é mostrar para vocês que elas existem, os pontos principais que elas pregam, para que vocês então entendam aí esses pontos de vista, da onde surgem muitas ideias que estão aí no mundo e nas nossas igrejas. Então note, o fundador, ele tem às vezes contato com alguma dessas teologias e ele fala, essa aqui é o que está certo, é o que faz sentido para mim. E aí é onde ele vai ter a sua prática homilética, ou seja, a sua prática de pregação. Ele começa a pregar aquilo, ele começa a propagar aquela teologia de forma prática, doutrinária, ou seja, ele tem uma pregação de púlpito, vamos assim dizer, no contexto eclesiástico, que vai começar a anunciar às pessoas o que ele pensa, o que ele entende que é certo e como que ele interpreta. Então é a homilética. Automaticamente ele começa a juntar pessoas que concordam com esse ponto de vista e aí forma-se um movimento religioso. Então aqui entra a importância da teologia, né, gente? Vejam, a teologia é o que fundamenta o pensamento sistemático, ou seja, a importância de você ter um princípio que te leva a um meio e que te leva a um fim. Você até pode se basear numa teoria, num conceito, só para ter uma prática aqui agora. Vou dar um exemplo. É importante orar. Então, tudo bem. Se eu estou com essa teoria, estou com esse conceito, eu vou ficar orando. É importante, né? Eu acho que cheguei ao ponto que é importante. Agora, o que nós vamos perceber na teologia? Toda a prática, o orar, por exemplo, ela tem um princípio, ela tem um porquê e ela vai levar um objetivo. Então, é onde a gente começa a ver a importância da teologia. A teologia, ela forma um conceito amplo e completo. Então, por que tem isso, como isso tem que ser feito e aonde isso vai me levar? Então, a teologia, ela vai do começo ao fim trabalhar com essas questões. Então, se Deus existe, por que Ele existe e o que Ele quer de mim? Se Jesus nasceu, veio ao mundo, por que Ele veio e o que isso vai representar, então? Então, a gente vai vendo que na teologia você vai teorizando essas questões e vai dando sentido à experiência humana. Então, todo fundador de uma religião, de uma igreja, ele vai ter, então, esses princípios bem claros. Senão, inclusive, ele não consegue ter uma pregação consistente. Então, é onde, embora exista um mercado teológico, como eu exemplifiquei, as pessoas podem sair pegando doutrina daqui, doutrina dali, informar aquilo que ela acha melhor para ela. A questão é se isso faz sentido do começo ao fim. Então, não adianta você sair pegando, por exemplo, né, vamos pensar aqui num exemplo prático do que seria um sincretismo religioso de prática religiosa, não só inclusive dentro do cristianismo, mas fora. Mas vamos pensar assim, a pessoa pensa, eu vou praticar a oração porque é importante, porque me faz me sentir bem, um exemplo, né? A pessoa tem esse conceito com ela, então ela pega um princípio que é cristão, mas ao mesmo tempo ela pode pegar um outro princípio que é esotérico e falar, mas eu vou ler o meu horóscopo todo dia para saber, então, como que vai ser a minha sorte, né? Então, veja, aí ela começou a utilizar vários recursos de outras religiões, inclusive, outras doutrinas, e aí ela, inclusive, vamos supor, decide adotar uma outra prática que é acender uma vela para o anjo da guarda, para ela ter proteção, ver como que vai estar a sorte dela no horóscopo e vai orar para se sentir bem e tal. Então, assim, a pessoa começa a juntar, mas só juntar isso e não ter um propósito final maior,
às vezes não resolve a questão da pessoa, e aí é onde, na experiência ou na observação teológica, a gente sabe que essas pessoas elas ficam perdidas, elas não têm norte, elas não vê sentido. É muito mais uma questão de busca de recursos por medo da vida do que um relacionamento divino profundo que vai dar inclusive a ela a esperança daquilo que a gente pode chamar de pós-vida terrena, né? Então, a ideia da teologia é justamente criar de forma sistemática todo um conceito que vai dar amplitude, destino e propósito em tudo aquilo que a pessoa está fazendo. Por isso, quando a gente olha as teologias e elas partem de princípios e vão então chegando a conclusões, é porque no final de tudo vai ter então um propósito para tudo aquilo, senão não faz sentido, entende? Então é um ponto da importância teológica. E aí, quando a gente olha a igreja enquanto um sistema religioso, nós vamos ter esse fenômeno. Vai ter alguém que pensou, pode ser até mais de um, né? Mais de uma pessoa, pensando, ou estudando, criando uma teologia, e com base nessa teologia eles começam a pregar. E quando as pessoas ouvem essa pregação, aquilo faz sentido e forma um sistema religioso. Tem o ajuntamento de pessoas, forma a denominação, pode formar uma outra religião. Nós estamos usando aqui fundadores cristãos, mas nós poderíamos falar de fundadores de outras religiões, lembrando que a teologia então vai focar também nos fenômenos espirituais. Então aquele que está numa religião afrodescendente, ele teve a experiência dele lá, criou toda uma doutrina teológica de como o mundo espiritual funciona, e ele começa a ensinar, a praticar aquilo. Isso pode ser o mesmo princípio no hinduísmo, no budismo e assim por diante. Toda religião, então, ela vai ter um fundamento teológico que é ensinado, que agrega pessoas. Então, é onde é importante entender, dentro da inclusive missiologia cristã, porque uma vez então que você, dependendo o trabalho e a ação missiológica, ou seja, de evangelismo, você vai acabar criando os chamados movimentos para-eclesiásticos, ou seja, existe a igreja, existe a denominação, mas dependendo o projeto missionário que ela fizer, vai juntar muito mais pessoas que se identificam com aquele projeto do que com a denominação em si. E aí é onde você tem um projeto andando paralelo à igreja, por isso do paralelo eclesiástico, ao lado da igreja, ou seja, paralelo à igreja. E forma um movimento e muitas das vezes pode virar uma outra denominação, outra religião e assim por diante. Por isso nós vamos ter então a sociologia da religião. Então a sociologia da religião ela vai seguir um fluxo e um princípio de abrangência, né? Então, como você pode ver aí na sua tela, nós temos do lado esquerdo alguns círculos que a gente pode denominar como princípios de expansão de uma teologia ou de um movimento religioso. Lembrando que o movimento religioso ele só existe porque tem um fundamento teológico sistematizado. Então, olha só, a gente vai ter um indivíduo, então, que ele está de posse de uma teologia, de um fundamento teológico, e ele vai automaticamente, por experiência de vida ou prática de vida, expandir isso, seja para sua família, seja isso para os seus amigos, ou seja, o horizonte de amizades próximos desse indivíduo. E se ele consegue, então, de alguma forma, ensinar esses princípios, essa teologia, essa forma de relacionamento com o divino, principalmente para o seu horizonte próximo, tende-se a alcançar a comunidade. Então, lembrando que às vezes é uma família, um grupo de amigos, você vai ter ali um número de pessoas que tem contato com outras pessoas. Então, é onde o movimento ele pode ter uma abrangência mais comunitária, ou seja, ele abrange uma comunidade maior que está em torno
desse indivíduo com sua família e amigos. E aí, quando chega nesse ponto, é onde vira um movimento religioso, nos nossos casos cristãos, as comunidades cristãs, as denominações. E aí, uma vez fundada a denominação, ela tem ali um aspecto regional e que pode chegar a um nível nacional, ou seja, pode alcançar todas as regiões da nação, né? E aí é onde a religião pode, inclusive, transpor as barreiras nacionais e virar um movimento internacional. Então, esse é o fenômeno sociológico. Começa com o indivíduo, ou às vezes dois, três, e isso, se for bem sistematizado, tiver fundamentação teológica, seja ela qual for, e tiver homilética, pregação, então as coisas elas avançam e se propagam, principalmente se elas tiverem consistência ou sistematização. Então, o que a gente vê mais detalhadamente é um indivíduo que tem uma ideologia religiosa, uma teologia. Ele, com base nessa ideologia ou teologia, produz alguma coisa, seja livro, seja pregação, seja vídeo, programa de rádio e assim por diante. Isso é propagado, isso leva à formação de uma instituição, e se a instituição então faz uma gestão, organiza, vamos dizer assim, sistematiza o que até na administração eclesiástica a gente chama aí de gestão da igreja, no sentido como se fosse uma empresa mesmo. Então você tem a gestão, isso começa a ter um fornecimento, que a gente pode chamar entre aspas de produto ou serviço, que é o resultado prático das práticas evangelísticas, e isso vai ser recebido, ou quem sabe, dentro do que a gente chama na sociologia de consumismo religioso. Ou seja, tudo aquilo que a denominação produz vai ter um público que vai consumir. Pregação, livro, palestra, conferência, vídeo, curso, né? E assim por diante. Percebe? Então, a gente tem uma sociologia, nós temos um fenômeno sociológico que vai ser observado aí no campo das missões, com base inclusive nas influências teológicas. Então a teologia ela contribui para o avanço missiológico e contribui para as organizações das religiões. E aí uma das perguntas bem interessantes, né, é justamente porque existem tantas religiões e denominações. Então, para quem não entende de teologia, pode levar em consideração de que existe então o que a gente pode chamar de influência maligna, enganando as pessoas e criando várias religiões do demônio, que vai então ficar enganando as pessoas e levar todo mundo para o inferno. Esse é um princípio pragmático que a gente pode chamar. Por que pragmático? Porque uma vez que eu tenho a verdade, a minha religião acerta, todas as outras estão erradas e todas as pessoas estão enganadas e estão debaixo de uma influência maligna. Então, isso inclusive a gente vai encontrar respaldo bíblico para justificar. Agora, quando a gente entende a teologia e entende os fenômenos religiosos, não vamos desconsiderar o engano embutido nas várias religiões, mas não é tão o que a gente pode chamar maligno assim, porque uma vez que o indivíduo ele tem a experiência dele, ele tem as percepções dele e ele está sinceramente devotado naquela busca, aquela busca faz bem para ele, aquela busca dá sentido de vida para ele, e ele consegue elaborar uma teologia ou sistematizar essa teologia, é onde ele com sinceridade e com busca íntegra, ele está ali seguindo aquela religião com todos os enganos. Então, é onde a gente vai ver que a teologia, ela, de alguma forma, é a responsável pela diversificação das religiões.
E aí alguém pode dizer, bom, então a teologia é ruim? Não, o não conhecimento teológico é ruim. E aí, quando a gente olha as várias religiões, e aí eu vou dar só um exemplo, né, num segmento, que é o cristão protestante. Então, quantas religiões evangélicas protestantes nós temos? Então, só no Brasil, por exemplo. Então, como eu falei, a resposta está aí. Existem todas essas religiões por causa da teologia. Agora, a pergunta é, quantos desses líderes dessas igrejas cristãs, protestantes, conhecem ou entendem de teologia? Então, o resultado é espantoso. Se vocês forem pesquisar e analisar, ou até entrevistar, vocês vão ver que muitos líderes eles nunca estudaram teologia. Se estudaram, foi um nível básico, e estão fundando igrejas. Então, note, eles não têm tanto aprofundamento, eles não têm essa visão do que acontece, por que uma religião surge, existe, e aí com base no conhecimento básico, eles julgam todas as coisas e se acham no chamado e no direito de formar uma religião. Então, quem sou eu para questionar o chamado, o relacionamento de Deus com cada um deles? Porém, é onde nós começamos a ver que por falta de entendimento, muitos casos, eles mudam ali um aspecto, mudam a prática ali, às vezes até por interesses pessoais, fundam religiões, fundam igrejas com grupos, então eles seguem um fenômeno sociológico, como nós vimos, e acham que inclusive Deus está abençoando porque está prosperando, né? Então, assim, não é. Isso aí tem várias explicações científicas e reforça a minha fala, não posso julgar as experiências espirituais com Deus de cada um deles, né, os fundadores aí. Porém, posso analisar o fenômeno à luz da teologia, inclusive argumentando que muita igreja que existe hoje não precisaria existir, porque inclusive elas estão de frente uma com a outra, do lado uma da outra, falando a mesma coisa, mas por causa do que a gente pode até classificar de vaidade ou um princípio que diverge um pouquinho do outro, eles preferem se separar do que juntar a comunidade e cumprir o propósito maior. Então, a gente vai ter esses problemas, vamos ter, sim, a necessidade de diversidade para alcançar outras pessoas, ou seja, tem gente que não vai se sentir bem numa determinada denominação por causa de alguns costumes pessoais, coisa do tipo, e que são costumes que inclusive são irrelevantes no sentido da salvação, por exemplo. E aí, às vezes, ele, num determinado lugar, vai ter ali os seus incômodos, vai ter ali o seu desconforto, não vai ser um lugar agradável, e para ele, dependendo a maturidade cristã, a autonegação vai ser muito sacrificante. Então, a importância de ter a diversidade para que essas pessoas amadureçam, desenvolvam a autonegação e então no futuro se submetam de forma mais tranquilas, menos desconfortável a os propósitos do reino, e não ao seu propósito, e não à vaidade humana. Então é onde nós vamos ter aí um leque de problemas surgindo da sociologia da religião, com base em todos os problemas teológicos, problemas no que eu digo de como que então se explica essa diversidade teológica. E aí, então, é onde nós vamos ver mais à frente que nós vamos ter uma Torre de Babel, na verdade, né? Agora, antes de falarmos da Torre de Babel, então entra, inclusive, para vocês, né, que estão numa formação teológica, a pergunta que envolve aí a maturidade cristã e um princípio de maturidade teológica também, né? Se você conhece as bases da sua igreja, quem fundou, com base no quê, em que teologia ele se baseou,
E óbvio, né, a teologia que ele se baseou, vocês vão conseguir se perceber na pregação que ele faz nos domingos, nos cultos, enfim. Aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende está sendo falado de púlpito, mas que tem fundamentação teológica. E se por acaso não tem, aí está o grande risco. Essa pessoa ela está aí seguindo ou pregando ideias que, entre aspas, lhe vem à mente e que às vezes inclusive não tem consistência. E aí é onde pode ser que inclusive o fundador da sua igreja tenha uma teologia nova aí que a gente não conhece. Mas enfim, justamente mostrando esse problema que é a falta de preparo da liderança eclesiástica pode trazer. Porque então, inclusive, como nós já vimos, isso vai ocasionar mais e mais igrejas, porque as pessoas não têm aprofundamento e ao invés de a gente fortalecer o reino com a união dos cristãos, a gente está fragmentando, porque então cada um fica pensando na sua denominação, cada um fica focando nas suas necessidades eclesiásticas, enquanto o mundo está aí com problemas, inclusive no momento agora que estou gravando essa aula, a gente está aí com a pandemia mundial e a grande pergunta é justamente o que a igreja tem feito de efetivo no sentido agora de salvar as pessoas, não só espiritualmente, mas em todos os seus aspectos, inclusive de forma objetiva, levando de fato uma salvação necessária e plena. Então, se há essa fragmentação, não há unidade, não há o diálogo, não há uma compreensão profunda, então as vaidades elas acabam às vezes tomando o que a gente pode chamar de protagonismo, acaba decidindo todas as coisas e aí quem sofre é o reino de Deus também, mas principalmente os seres humanos que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a gente tem aí problemas teológicos envolvendo a humanidade, a igreja e que se traduzem em missões e evangelismo. E aí é onde a gente, olhando essas teologias, olhando esses fatos da sociologia que vai envolver a igreja e a missão, a gente vai poder concluir que existe uma influência da cosmovisão no evangelismo. Então, quando a gente fala de cosmovisão, é um modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender as questões filosóficas com a existência humana, vida após a morte, mundo espiritual, concepções divinas, entre outros. Resume-se como concepção ou visão de mundo, ou seja, como que a gente enxerga o mundo. E essa visão de como a gente enxerga o mundo envolve justamente a nossa compreensão teológica também, que a gente pode chamar até de questões filosóficas. Por isso que quando a gente olha a etimologia da palavra, a gente vai ter a palavra cosmos, do grego, que significa mundo, mais o visão, por isso cosmovisão. Visão de mundo. Então esse é o significado. Qual que é a visão que você tem do mundo? Então a visão que você tem do mundo, como vocês podem observar aqui na tela, vai ter base na teologia. A teologia vai te dar uma visão de mundo. O que é a vida humana? Do que ela é feita? De onde ela veio? Para onde ela vai? O que está no mundo visível e no mundo invisível? Tem depois dessa vida? Então isso vai te dar uma cosmovisão, uma visão do mundo. Com essa visão do mundo, você vai ter a sua vivência, a sua experiência, e isso é o que vai basear o seu evangelismo, a sua ação do evangelho. Como que você entende, então, o mundo, o que você entende de livro sagrado, o que você tem de experiência, você vai repassar isso para as pessoas. Então, é a influência da cosmovisão no evangelismo. Aquilo que você vive é o que você acaba passando.
E aí a importância teológica, mais uma vez. Se você está vivendo, você tem uma experiência, você tem uma compreensão do mundo, e se por acaso ela está equivocada, e você não corrigir isso à luz de uma teologia fundamentada, você vai automaticamente passar ensinamentos equivocados, distorcidos para as pessoas. Por isso que a gente pode falar e levar em conta que muitas das religiões, elas têm sim o princípio do engano não intencional. Um engano sincero, porque a pessoa está se baseando na experiência, na visão que ela tem, da cosmovisão que ela tem, mas ela não teve então o aprimoramento teológico que vai ajudá-la a corrigir e acertar certos conceitos e repensar certas coisas e experiências que ela tem, ou a sua vivência, o que ela viveu, como que ela pode interpretar aquilo, para que ela não erre no evangelismo, ela não passe à frente um ensino, ou um evangelho, ou uma interpretação do evangelho que não é. Então a gente tem aí essa influência e importância da cosmovisão, que vai ter então sua base na teologia.